Tem um espaço que é o espaço da revista Piauí, que é um espaço em que eu posso trabalhar o tema, o padrão, né? Que é engraçado. Acho que dá para desenvolver os desenhos de uma forma horizontal e os desenhos vão crescendo horizontalmente, assim. Você vai fazendo ele muitas vezes e eles vão mudando de linguagem, mas dentro de uma repetição, digamos. Então ali se desenvolve um certo padrão. E é legal ver como ele se transforma e tal. Isso é uma coisa interessante no desenho. Ele muda de linguagem, muda de abordagem e tal, mas há um padrão assim, horizontal. E nos livros é uma outra relação que é uma relação vertical. Então você escolhe uma linguagem e aquilo vai, você não sabe muito bem aonde ela vai, mas você vai achando os meios e aquilo se encerra mais rapidamente. Então, eu fiz esse projeto de 3D e ele vai assim, entra, um mergulho até você esgotar aquilo. Aquilo fica potente, ele vai se espalhando depois em outros projetos, mas há um certo mergulho diferente de projetos como o da revista Piauí. Ou o desenho livre, até o desenho livre que não tem uma pretensão técnica, também tem um certo mergulho. Ou não? Não, acho que não. Acho que é mais o Piauí. Depende, eu acho. Quando você quer discutir um assunto, um tema, eu não sei, não me sinto tão capaz mesmo de explorar a coisa graficamente e ainda assim, sei lá, quebrá-la, não sei dizer, esgotá-la, assim. Então, a Piauí e o projeto do desenho livre, até o Siga Seta, são projetos que eu não tenho um desenvolvimento de linguagem muito forte. Mas o Limericks das causas e efeitos, mesmo o Amazonas e o Acrobatas, os três são projetos de mergulho, ao contrário do padrão. É claro que, né, rebate e as coisas vão aparecendo assim, de um projeto para o outro, mas são projetos verticais, digamos. Eu acho que o Dobras, por exemplo, tem uma contribuição para a leitura, digamos, de imagem e do livro, do espaço do livro, assim como objeto, que eu acho que é inovadora, enfim, tem um dado novo, eu acho que traz, porque ele não ele tem uma linearidade que é baseada na imagem. Ele tem um lado, a construção da imagem é derivativa, sei lá, ela vai se desdobrando em coisas, então não é o processo que eu acho que se usa normalmente para fazer o livro infantil, então acho que isso tem uma contribuição. E mesmo temas assim como listagens, associação de objetos, relação, assim, são temas pouco comuns nos livros infantis e que talvez contribua para pensar cores, para pensar desenho, para pensar, sei lá, relação com participação na cidade, não sei, tantas coisas que eu acho que dá. Ilustração e design gráfico são diferentes em algum grau. Sim, tem o mesmo assunto, que é essa produção do livro e tal, da imagem, mas eles têm papéis diferentes, sem dúvida. Mas é como a gente estava falando agora há pouco sobre a canção, né? Tem essa comparação que eu acho boa, que é o designer como intérprete, o ilustrador como o que cria a melodia e o texto, o cara que inventa a letra. E isso dá no livro ilustrado, digamos, ou na canção. Então, acho que isso é uma comparação que me resolveu várias coisas no processo. Agora, esse trabalho coletivo, né, enorme, envolve um monte de gente, né, revisão, tratadores e uma equipe, sei lá, mais de 20 pessoas, né. Depois
gráfica, que é uma coisa incrível. Nossa, muito mais de 20. Juntar a gráfica ainda em todo o processo de elaboração do livro é um time. Agora, as diferenças, se são autores, claro, tem autoria, cada um tem sua autoria, né? São autores. Agora, o que a gente podia pensar sobre as especificidades da ilustração, autor do quê, né? Das ilustrações e do design, as diferenças. É difícil, eu acho que o design tem um pouco mais de... Tem uma questão técnica da elaboração que faz a transição para a indústria, que eu acho que talvez nem todos os ilustradores tenham essa boa noção de passar isso para a indústria. E de como aquilo vai ser múltiplo e quais são as possibilidades daquilo se realizar, né? Então, é inevitável que há um processo de sistematização do processo e tal. Então, acho que o design talvez, em alguns casos, tenha essa noção do conjunto, né? Que é importante. Sei lá, que vai desde a paginação e tal, desenvolvimento disso e tal. Agora, da narrativa, da entrada no livro, a temática, essa entrada mais profunda no desenvolvimento do projeto, eu acho que e essa parceria que é feita assim na hora de desenvolver o livro, eu acho que é o ilustrador que está lá, né? Mesmo talvez o autor, do texto, ele talvez seja o que está mais fora desse processo todo da elaboração do livro. Ele é o mais perdido nesse processo. Mas ao mesmo tempo ele tem essa coisa incrível que é o texto, né? Que é uma coisa tão sintética e poderosa, né? Que com ele você se vira, né? É muito bom também. Acho que eu acho que essa brincadeira de chamar o designer de intérprete, eu acho que tem mais a ver com essa coisa tipográfica, talvez, que eu fico pensando. O ritmo também, acho que no ritmo do livro, o ritmo do livro pode ser dado também pelo design. O design tem bastante força nessa hora de dar ritmo. Junto com o ilustrador, acho que eles têm uma boa forma de criar esse ritmo. O ritmo ajuda. E essa coisa do intérprete é só porque, não sei, eu acho que as escolhas das tipografias mesmo, acho que é incrível como a tipografia ela é capaz de dar um tom novo pro livro e tal. Eu acho que isso é legal de ver como faz na hora que você põe a letra no papel, né? Aquela letra, se você imprime um tom diferente, né? O intérprete tem um pouco isso, né? Na hora de cantar a letra, né? Ele joga aquilo para um outro nível, né? E eu acho que o design tem isso também. Então, ela aparece, sim. Em alguns pontos aparece. Não sei, por exemplo, tem uma xícara de chá lá que é um pote de tinta, na verdade, que é do desenho livre, que é o personagem mergulha dentro de uma xícara de chá e de tinta, e a tinta escorre, e aquilo vaza na página, fica tudo preto. Eu não sei, eu tinha essa perspectiva da xícara quando eu era criança, de vê-la nessa posição, que eu era pequeno, a mesa alta e a xícara assim, e o chá assim, e eu gostava dessa coisa da xícara no limite, bebia e tirava, então essa é uma referência minha, mas ela não faz nenhum sentido para outra pessoa. Eu conto porque você estava me perguntando, mas essa memória servia, nem sei se é para contar para mim mesmo alguma coisa, não sei, ou isso serve como uma referência, é engraçado, um aval, uma dizer, olha, aqui está um infantil marcado, né, um tema infantil, isso eu tenho certeza, né? Como quem diz, eu estou fazendo um livro de criança e põe esse desenho, essa memória ali dentro, sabe?
Falou, olha, pra mim é infantil, eu pus até uma memória minha ali. mas eu não sei, mas é isso. Talvez você crie algum certo laço infantil seu, da sua memória, e com o livro, já que é de criança, e você costura alguma coisa assim. Mas ela é minha. Não, engraçado, não preciso estar contando da minha infância e nem reforçando esses dados. Eu acho que o trabalho tem que ser autônomo, né? Sem essas referências. Nas mídias sociais, eu uso ultimamente, tenho usado um pouco mais o Instagram, mas ele não é que eu não tenho uma construção muito, sei lá, eu acho que sempre tem, né? A gente sempre faz, no fundo, faz uma construção de uma pessoa e tal no Instagram e vende. Eu tenho tentado usar ela como uma ferramenta, talvez, de divulgação do desenho, mas eu confesso que eu faço isso meio mal, assim. Para ter uma opinião, acho que não. Conseguir uma opinião, muito não. Acho que eu não tenho usado. Talvez assim, claro que se você põe uma coisa e recebe elogios e tal, aquilo rebate em você de alguma forma, mas é um compartilhamento que tem a ver com uma coisa comercial, né? Para você ter uma resposta, para você conseguir um cliente, para você ficar visível, para você ter usa a mídia social para isso. Mas para ter uma resposta, acho que até tem um certo aval, um certo carinho no ego que algum projeto produz. Pelo que eu vejo das mídias sociais, eu acho que ela é, ainda mais uma pessoa que trabalha com livro, que é uma coisa bastante estável, tem essa diferença, né? A mídia, as mídias sociais, o Instagram que eu estou pensando, ela se evapora a coisa. Por mais que você crie hashtags e construa lá uma rede de informação que conecte seu projeto com outras coisas e tal, ela me parece um sistema vago de elaboração. Ela é forte como informação, mas ela não é boa como pensamento sobre aquela informação, não sei. Então o livro, quando você está produzindo um livro, ele tem uma complexidade maior de elementos cruzados e trançados, com a realidade inclusive, não ele mesmo, com o mundo, né? E aquilo tem um nível de interação com o mundo também. Eu acho que as redes, elas são vagas, elas são boas de informação, elas podem te trazer, você está lá no meio da Amazônia, descobri uma florzinha, como eu usei no Instagram, de repente sai com uma sementinha e fala, ai, o que é isso? Nossa, essa aqui é a planta tal, numa versão grande, porque veio da Amazônia, e daí, sei lá, e aquilo produz, constrói uma informação. Mas a elaboração de um trabalho artístico, aí você vai ter que fazer mais coisa, né? Vai ter que costurar essa informação, não sei, usar ela, né? Não tem, é vago. Acho que como jornalista talvez funcione bem, com outras áreas de produção de informação é importante. Então, eu acho que é uma forma, porque deve haver gente que usa a mídia social de uma forma complexa, que conecte mais coisas, que aquilo não se dissolva, não sei, que aquilo se entre e olhe 1000 vezes e aquilo não resolve, que aí vai ficando bom, né? Eu acho que eu tô bem fora do mercado, como eu não tô muito atento às tendências de mercado nem nada. E recentemente eu fui convidado a ser júri de um prêmio ibero-americano de ilustração e aí percebi um pouco o contexto do como são os trabalhos e como eles são feitos e as linhas de trabalho. E aí eu até
ficou mais claro que eu realmente estou mais fora do universo, assim, mais... Então, eu tenho me posicionado fora do mercado. Meus desenhos não são, assim, muito fáceis, ou sei lá, de leitura e tal. Então, fica assim, vende menos, tem... não, é isso mesmo. Eu já tenho isso aceito. É claro que eu faço um esforço para que esses trabalhos tenham uma entrada, tenham um apelo e tal, na capa, enfim, tenham uma chegada e ajudo na divulgação, nas mídias sociais, enfim. Mas no desenvolvimento do trabalho, nas temáticas, isso e na linguagem, isso é totalmente do meu processo, não tem nada a ver com o que está no mercado editorial. Por exemplo, não sei, o que você faria? Temas feministas? Será que eu tenho que fazer? Assim, né? Eu acho que eu tenho que ter uma questão, são temas que estão fora do mercado editorial, no mundo, e que você lida com eles e tal, mas assim, se dá conta que o mercado editorial se desloca para um tema feminista e por isso você faz um livro assim, não. Eu acho que eu posso ter temas feministas, por exemplo, nos meus livros, mas eles não estão feitos da onda do mercado editorial, né? Porque são importantes, porque eles são pertinentes de ser tratados, enfim, de você rever, inclusive, sua posição, enfim. Mas não como uma tendência de mercado. Não, porque o desenho livre eu até tinha planejado como para se aproveitar de uma linha dos livros de colorir e tal, mas justamente ele parece um livro de colorir e não tem nada a ver com um livro de colorir, ele é uma crítica ao livro de colorir, inclusive. Então, alguma linha você faz, né? Algum posicionamento você toma, sem dúvida. Mas aí não saiu no tempo, os livros já estavam assim, já ninguém mais queria ver livro de colorir na frente, o negócio ele ficou um pouco fora do timing, que é uma coisa importante para quem quer, né, atravessar um negócio e se aproveitar disso, tem que saber. Mas não teve tempo. Inclusive o livro pegou uma fase que a Kozak fechou, então já foi uma transição, porque a companhia se interessou, comprou o livro da Kozak antes dele ser publicado e a gente conseguiu fazer na companhia. Agora, não sei, você vai, né, no meio. Às vezes você tem projetos com temas ecológicos ou temas... Por exemplo, me ocorreu de fazer um livro... Ou outras ondas estou pensando, as ondas para governo, né? Também tem essas linhas, né? Então, por exemplo, me pediram uma vez um projeto de livro com um tema negro. Então, os personagens negros eram os orixás e não sei o quê, vamos desenhar isso. E eu fiquei super empolgado com a proposta, fiquei estudando uma forma de fazer as ilustrações muito inspirado no Rubem Valentim, que é um cara que me ajudou bastante, ia sair um projeto bom. Mas aí a pessoa falou, olha, mas tem que ser com personagem, tem que ter personagem negro desenhado. Não pode, porque era um livro com figuras meio abstratas, que remetem à cultura negra, porque, enfim, tinham esses, não sei, os machados, as formas, os grafismos, não sei, da Bahia, dos adinkras, não sei, alguma coisa assim, mas não tinha o personagem negro. E aí o projeto não foi pra frente, porque eu não tive... Quer dizer, ele foi pra frente a partir do momento que eu desenhei os
personagens negros. Então isso é uma coisa que saiu ao contrário no final, porque se faz e no final saiu uma coisa branca, sabe assim? Desenhando o personagem negro. E daí você faz um esforço para fazer os desenhos com isso e o governo te exige uma coisa assim, e aí na hora de você desenvolver o projeto você fala, bom, então como é que eu vou pôr esses ícones negros, como é que eu vou fazer para fazer isso realmente ser o que eu achava que seria uma coisa interessante de passar da informação negra. E aí no final ficou o personagem negro meio limpo, assim, ficou uma coisa assim, uns panos, umas coisas assim, mais clássicas, assim, que no final não traduzia toda a minha pesquisa que eu queria trazer, assim, sobre os negros.